É domingo da ressurreição e é sobre isso que eu quero falar com vocês, relembrando aqui as palavras de Charles Haddon Spurgeon, onde ele diz certa vez acerca da doutrina da ressurreição de Cristo. A doutrina da ressurreição do Salvador é extremamente preciosa. A ressurreição é a pedra angular do edifício do cristianismo. É o pilar do arco da nossa salvação. Portanto, a ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. É o coroamento do sistema bíblico, o milagre dos milagres. E eu quero falar da ressurreição como um fato histórico. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 1 a 11. Faremos a análise desse texto com uma pergunta. Os mortos ressuscitam? Se você perguntasse para um grego se os mortos ressuscitam, eles responderiam com alto e sonoro não. A igreja de Corinto começou a abandonar a sua fé e a substituir a teologia pela filosofia grega. A filosofia grega acreditava na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo. Ela acreditava na vida futura, mas não na ressurreição. Os gregos acreditavam no dualismo filosófico. Para eles, o espírito era essencialmente bom, mas a matéria é essencialmente má. Para os gregos, o corpo era uma prisão da alma, nada havia de bom no corpo. Então, os gregos se inclinavam para o asceticismo ou para o hedonismo. Eles adotavam o enclausuramento ou a licenciosidade. Quando Paulo pregou sobre a ressurreição na cidade grega de Atenas, o povo escarneceu de Paulo, em Atos capítulo 17, verso 32. Para os gregos, a ressurreição era algo intolerável e completamente absurdo. Entretanto, Paulo diz à igreja de Corinto que os mortos de fato ressuscitam. Na verdade, a ressurreição é a mais rica joia do Evangelho e Paulo oferece 3 provas dessa verdade incontroversa. E eu quero abordar a primeira delas aqui. Em primeiro lugar, ele aborda a salvação dos coríntios, nos versos 1 e 2. Ele vai dizer, irmãos, lembro-vos do Evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, e a não ser que tenhais crido inutilmente. Portanto, com esse texto, irmãos, nós inferimos um Salvador morto não poderia salvar ninguém. Se Cristo não ressuscitou, ele não teria nenhuma credencial para salvar. Um redentor morto é impotente, nada pode fazer para redimir o pecador. A salvação é um processo presente, com suas raízes no passado e sua consumação somente no futuro. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo aborda o testemunho das Escrituras do Antigo Testamento nos versos 3 e 4. Veja o que o texto diz. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. Cristo morreu, irmãos, pelos nossos pecados, como diz a Escritura. Sua morte não foi um acidente, nem sua ressurreição uma surpresa. Tudo já estava profetizado. Jesus ressuscitou conforme diz as Escrituras. A ressurreição de Cristo foi um acontecimento histórico, profetizado pelo próprio Deus. Em terceiro lugar, o apóstolo Paulo aborda que Cristo foi visto por várias testemunhas oculares, nos versos 5 ao 11. E o texto nos diz, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois apareceu a mais de 500 irmãos, de uma só vez. E a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos. E depois de todos apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo certo. Pois sou o menor dos apóstolos
indigno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi ineficaz. De fato, trabalhei muito mais que todos eles, toda a vida não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isso que pregamos e é nisso que crestes. A ressurreição de Cristo, meus irmãos, foi um fato histórico, incontroverso, com várias provas incontestáveis. Paulo diz que Jesus Cristo, ressurreto, foi visto por várias testemunhas, muitas das quais ainda estavam vivas. Foi visto por Pedro, por Tiago, pelos 12, foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, e muitos deles, diz o apóstolo, ainda estavam vivos. Se Paulo estivesse falando uma inverdade, obviamente ele seria contestado e cairia num completo ridículo. Depois Paulo disse: Cristo foi visto também por mim, o último dos apóstolos. Essas são as provas históricas da ressurreição de Cristo. A ressurreição não é um fato científico, porque fato científico é aquele que você pode levar para um laboratório e reproduzi-lo quantas vezes quiser. A ressurreição é uma prova judicial. Não tem como repetir essa prova. Todavia, ela tem evidências, e evidências incontestáveis. Lucas, capítulo 1, no verso 3, o evangelista nos ensina isso. Mas as provas da ressurreição de Cristo não são apenas provas históricas e judiciais, mas também provas morais, emocionais e existenciais. Isso pode ser verificado através da transformação na vida dos discípulos. Aqueles homens ficaram trancados com medo antes da ressurreição, mas depois que Cristo se levantou dentre os mortos, esses mesmos homens se tornaram audaciosos, ousados, corajosos. Antes eles estavam trancados por medo, agora eles são presos sem medo algum. Os céticos têm atacado essa doutrina magna, dizendo que Cristo não chegou a morrer, ou que os discípulos furtaram o seu corpo, ou que os discípulos foram ao túmulo errado. Porém, a verdade inconteste permanece em pé, e toda investida contra a doutrina da ressurreição de Cristo se cobre de pó. Quero concluir aqui com 4 aplicações práticas que merecem ser destacadas na conclusão deste glorioso texto. Em primeiro lugar, a ressurreição de Cristo é a doutrina central da fé cristã. Não seguimos um Cristo preso na cruz, retido no túmulo, mas o Cristo vivo e todo-poderoso. Em segundo lugar, meus irmãos, a ressurreição de Cristo é a garantia de que sua obra expiatória a nosso favor foi plenamente eficaz e aceita pelo Pai. Ele morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Em terceiro lugar, a ressurreição de Cristo nos prova que a morte não tem a última palavra. O aguilhão da morte foi tirado, cessou o poder da morte, a morte foi vencida, a morte que hoje arranca lágrimas dos nossos olhos já foi vencida por Jesus. Não haverá mais a morte que nos tem feito chorar. Em quarto lugar, a ressurreição de Cristo nos mostra que a vida não é um simples viver, nem a morte é um simples morrer. Se Cristo ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. E se nós vamos ressuscitar, importa-nos trabalhar para Deus. A nossa obra no Senhor não é em vão. Portanto, devemos trabalhar com ardor na expansão do reino de Deus, como o apóstolo diz no verso 58 do capítulo 15. Que Deus nos ajude, meus irmãos, a viver de forma coerente com a fé que temos na ressurreição dos mortos. Nós temos a vitória, porque Cristo ressuscitou dos mortos. Deus em Cristo vos abençoe.